Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao curso básico de HTML. Na aula 2 nós vamos ver padrões de escrita do documento HTML, cabeçalho e corpo do documento, quebra de linha e propriedade básica dos objetos. Então vamos lá! Antes de começar, eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho para organizar um pouco os meus exercícios de aula de HTML. E o nome dessa pasta vai ser Aulas de HTML. Eu vou mover o exercício 01 lá para dentro e vou abrir a pasta. Pronto! Agora a minha área de trabalho não vai ficar assim tão poluída quando eu começar a criar vários exercícios. E como você já deve ter imaginado, nós vamos criar agora o exercício 02. Você já sabe, vamos abrir o bloco de notas, arquivo, salvar como, na área de trabalho, aulas de HTML, exercício, _02.html. Lembrando que para salvar um arquivo em HTML eu tenho que alterar o tipo de documento. E agora sim, salvar. Ótimo, o exercício 02 já está disponível. Eu vou dar um duplo clique e ele vai abrir o navegador. Assim como no exercício 01, o meu exercício 02 não tem nenhum elemento renderizável dentro do corpo do documento. Isso porque o documento original está em branco. O que nós vamos fazer agora é escrever um documento HTML seguindo alguns padrões de escrita, e dessa vez a gente vai ser um pouco mais rigoroso do que no exercício 01, porque ele foi feito de forma um pouco aleatória. Todo documento HTML ele possui uma tag HTML, então nós vamos começar com essa tag. Eu vou abrir aqui HTML. E como você se lembra, a maioria das tags tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. /HTML. Ótimo. Agora, tudo que está dentro dessa tag faz parte do meu documento. Se eu salvar e atualizar o meu navegador, nada vai aparecer, porque eu ainda não tenho nenhum elemento renderizável para o meu navegador exibir. Então, vou voltar no meu documento e agora eu vou inserir aqui mais duas tags principais que vão aparecer em quase todos os documentos HTML, que é o cabeçalho e o corpo do documento. O cabeçalho nós vamos chamar de head. Então, eu vou abrir e fechar head. O corpo do documento eu vou chamar de body, então eu vou abrir e fechar body. Ótimo. Vou salvar o arquivo e atualizar e nada acontece. Isso porque eu ainda não tenho elementos renderizáveis novamente. Agora, quais elementos não renderizáveis mais óbvios eu poderia colocar dentro de head? Bom, olhando no meu documento aqui, no meu navegador, eu tenho o título, por exemplo, da minha página, exercício _02.html. Sempre que a gente visita uma página, não é o título do arquivo que a gente vê. Então aqui em head eu vou colocar mais uma tag que ela vai se chamar title. E eu vou chamar o meu arquivo de aula 2. E vou fechar title, porque eu sempre tenho que ter abertura e fechamento. Salvar e vou atualizar. Ótimo! Agora o meu documento não se chama exercício 02. O meu documento se chama aula 2. Muito mais familiar e muito mais compreensível para o usuário. Perfeito. Vamos colocar um elemento renderizável só para que o nosso navegador possa processar algo. Dentro de body eu vou colocar aqui meu primeiro parágrafo e vou fechar o parágrafo. Lembrando que o parágrafo é P. Arquivo, salvar, atualizar. Perfeito. Então agora eu já tenho um documento básico de HTML com a escrita mais padronizada possível. Eu tenho HTML, head, body e eu tenho um elemento renderizável dentro do body e eu tenho um elemento não renderizável dentro do head. Mas ainda tem alguma coisa faltando aqui. A maioria dos programadores utiliza uma lógica de tabulação para organizar a escrita, para ela ficar muito mais inteligível para outras pessoas que vão contribuir com o projeto. Então nós vamos utilizar um pouco disso aqui. Tudo que estiver dentro de HTML, nós vamos lançar um pouquinho mais para a direita com 4 espaços. 1, 2, 3, 4 na primeira linha. E vamos fazer isso com todas as outras linhas, até chegar lá na penúltima. Faltou um espaço aqui. 1, 2, 3, 4. Ótimo! Agora, só de bater o olho, eu já sei que todo esse corpo do documento está dentro de HTML. A mesma coisa nós vamos fazer aqui em head. Aqui em title, 1, 2, 3, 4. Ótimo! Agora eu sei que title está dentro de head. E a mesma coisa nós vamos fazer com o meu primeiro parágrafo. 1, 2, 3, 4.
e agora eu posso visualizar que o meu primeiro parágrafo está dentro de body. Arquivo, salvar e atualizar. Veja que isso não faz muita diferença para a formatação do meu documento. Ele renderiza da mesma forma, quer dizer, o navegador não está processando os espaços que eu estou dando entre as tags. Ainda falta alguma coisa no meu documento. A linguagem HTML evoluiu muito ao longo do tempo e ela possui vários padrões diferentes de escrita. O meu navegador ele precisa saber qual padrão de HTML eu estou utilizando. O padrão mais recente até a publicação desse vídeo é o HTML5. Para indicar para o meu navegador que eu estou usando esta formatação de linguagem, eu vou incluir na primeira linha do meu documento uma tag que não tem fechamento, que é sinal de menor, exclamação, doctype HTML e vou fechar a minha tag. E agora vou salvar o documento. Sempre que os navegadores executarem esse documento, eles vão entender que o meu HTML está escrito na versão mais recente da formatação do documento. Então eu vou atualizar o navegador e vamos ver o que acontece. Você percebeu? Um pequeno espaço surgiu antes do meu primeiro parágrafo. Isso porque a formatação padrão do primeiro parágrafo mudou ao longo do tempo. E a formatação padrão mais atual é essa que você está vendo. Perfeito. Agora vamos criar um pouco de mistério aqui dentro do meu documento. No primeiro parágrafo eu vou colocar uma quebra de linha. Então, ponto final, uma quebra de linha e vou escrever aqui meu segundo parágrafo. Ótimo. Que tal usar o mesmo estilo de formatação? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Eu tenho uma quebra de linha e teoricamente eu teria de ver 2 parágrafos dentro do meu documento, certo? Arquivo, salvar, vamos atualizar. Opa, não é isso que acontece. Eu tenho todo o texto escrito num único parágrafo. Por que será que está acontecendo dessa forma? Bom, se eu voltar no meu documento padrão, lá no bloco de notas, eu vou perceber que todo o texto que eu tenho escrito está dentro de um único objeto de parágrafo. Então, logicamente, o meu navegador ele vai processar todo esse texto dentro de um único parágrafo. Se eu quiser um segundo parágrafo, na verdade, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que criar uma nova tag, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. P, meu segundo parágrafo. Barra P. E novamente o acento. Arquivo, salvar. E agora eu vou atualizar o navegador. Agora sim, eu tenho 2 parágrafos. Um com o primeiro texto que eu digitei e o segundo parágrafo com o novo texto. Bom, vamos excluir esse texto a mais no primeiro parágrafo. Seleciono todo o texto, excluo. E você percebeu outra coisa. Eu dei vários espaços e mesmo assim ele não processou os espaços entre um parágrafo e outro ou entre um texto e outro. Atualizar, ótimo. Vamos ver novamente. Eu vou meu primeiro parágrafo, meu segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um texto qualquer. Arquivo, salvar e renderizar. Veja, o número de espaços que ele processa sempre vai ser 1. Isso porque o navegador ele interpreta um conjunto de espaços como um espaço único. Se eu quiser digitar vários espaços, eu vou ter que colocar um código aqui dentro para indicar para o navegador que eu estou, na verdade, digitando vários espaços, ou mudar o estilo de formatação do parágrafo, mas isso é algo que nós vamos ver um pouco mais para frente. Por enquanto, não se preocupe com os espaços. Vamos resolver primeiro o mistério da quebra de linha, que não apareceu aqui logo no começo. Vamos voltar aqui para o bloco de notas, e agora nós vamos ver um outro objeto, que vai ser a nossa segunda tag sem fechamento. A nossa primeira foi aqui doctype.html. Vamos lá. Existe uma tag que se chama BR, é Breaking Line. Essa tag ela indica uma quebra de linha. Sempre que ela aparecer, eu vou ter uma quebra de linha. Arquivo, salvar e atualizar o documento. E olhe lá, eu tenho uma quebra de linha no meu parágrafo. E veja a diferença, não é a mesma coisa que escrever 2 parágrafos. O espaço entre um parágrafo e outro é maior do que entre uma linha e outra. E isso também é alterável, também pode ser modificado. Também vamos ver isso mais para frente. E se eu colocar mais um BR? Arquivo, salvar e atualizar, eu vou
mais uma quebra de linha. Eu posso fazer isso para ter várias quebras de linha. Ótimo, mas isso não é o ideal para aumentar o espaço entre um parágrafo e outro. Como eu disse, nós vamos ver mais para frente como formatar esses objetos e dar para ele características mais próprias. Mas o mistério da quebra de linha acho que já foi resolvido. Ou eu escrevo novos parágrafos, ou eu insiro quebras de linha para indicar para o navegador que aquele texto tem que ser quebrado. Vamos ver agora como modificar alguns atributos dos nossos objetos. Por exemplo, o meu primeiro parágrafo. E se eu quisesse que o meu primeiro parágrafo fosse escrito em vermelho? O que eu poderia fazer? Bom, eu posso vir aqui no meu parágrafo e alterar o estilo dele para que ele seja vermelho. Dessa forma vai ficar um pouco mais complicado, mas logo você pega. Eu vou digitar aqui dentro da tag parágrafo, style. E style é uma propriedade do meu parágrafo. E eu vou dizer que o style vai ser igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é uma variável do tipo string. Quer dizer, é um texto dentro do meu atributo. E todo texto dentro da programação eu vou escrever entre aspas. Tá? Então, style, eu vou dizer color é vermelho. Red. Arquivo, salvar, e agora vou atualizar. Voilá, meu primeiro parágrafo agora está escrito em vermelho. Eu poderia escrever, por exemplo, o meu segundo parágrafo em azul, que tal? Vamos ver se funciona do mesmo jeito. Venho aqui no meu segundo parágrafo e vou dizer que o estilo dele, o style, é igual. Color, blue. Arquivo, salvar, atualizar e voilá. Meu primeiro parágrafo é vermelho e o meu segundo parágrafo é azul. Eu posso fazer isso para quase todos os objetos dentro do meu arquivo HTML. Por exemplo, o corpo do meu documento poderia ter uma outra cor de fundo. Que tal? Vamos colocar o meu documento em preto? Então vamos lá. Aqui dentro da tag body, eu vou colocar style igual background color black. 2 pontos para separar a propriedade do atributo. Arquivo, salvar e atualizar. Agora o fundo do meu documento está em preto. Eu poderia escrever tudo de branco. Será que ficaria legal? White e white. Arquivo, salvar, atualizar. Voilá! Todo o meu documento em branco e o fundo em preto. Bom, esse foi o final da nossa segunda aula. Espero você na próxima aula. E chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que ele possa atingir o maior número possível de pessoas. Muito